Olá, meus amigos, cristão não pode votar na esquerda. Mais uma vez a gente vai falar sobre isso. Primeira reunião da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, presidida pelo Nicolas, que é evangélico, que é de direita e que por isso foi extremamente criticado por estar presidindo, né? Diz que não tem experiência, que não está a favor das pautas da educação e tudo mais. E uma deputada do meu estado, do Paraná, uma deputada que eu sinceramente nunca ouvi falar nela, mas ela atacou o Nicolas e nos atacou a nossa fé. Ou seja, o PT, através de sua deputada, atacou a todos os evangélicos. Olha só o que essa matéria diz, veja ela comigo aqui. Matéria do Pleno News, deputada ataca evangélicos na primeira reunião com o Nicolas. É lógico, o gatilho disso aqui é porque o Nicolas é evangélico, né? E está presidindo, eles não aceitam isso, a educação sempre esteve na mão deles e agora na mão de um cristão incomoda muito. Deputada do PT ataca evangélicos na primeira reunião com Nicolas. Os deputados reclamam de cristofobia. Os deputados que são evangélicos. Cristofobia é o maior mal, o maior preconceito que existe hoje a nível mundial. Cristofobia é o que acontece na África, com muitas pessoas mortas simplesmente por serem evangélicas, na Ásia, né? E hoje se fala fobia disso, daquilo, homofobia, não sei o que, fobia. Cristofobia hoje é o maior problema que existe a nível mundial em relação à perseguição, em relação a preconceito. Isso aqui aconteceu no dia 13 do 3, né? Tá aqui a matéria atualizada, tá aqui a foto da deputada, eu repito, não conheço. Carol D'Artora é o nome da deputada. Nesta quarta-feira, dia 13, aconteceu a primeira reunião deliberativa da Comissão de Educação com a presidência do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Durante a discussão de pautas, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, fez declarações contra evangélicos, iniciando um tumulto entre os parlamentares presentes. Professora por formação, D'Artora defendeu a educação e listou algumas pautas que serão tratadas na comissão ao longo do ano, quando defendeu a democracia e a laicidade do Estado, atacando o que ela chamou de direita evangélica extremista. Vou fazer uma pausa aqui para a gente comentar até aqui. Primeiro, essa professora, me perdoe, professora, mas a senhora falta conhecimento, viu? Não vou chamar a senhora de analfabeta nesse assunto aqui, analfabeta funcional. A laicidade do Estado, se a senhora não sabe, como até um deputado falou aqui na sequência, já vou ler, a laicidade do Estado, ela é uma bandeira do Evangelho. Ela é uma bandeira da comunidade evangélica. Foi a comunidade evangélica que lutou por isso. Agora, a senhora não sabe o que quer dizer laicidade pela maneira que a senhora se portou. Laicidade é a separação de Estado com religião e o direito de cada um expressar sua fé. Quando se diz que o Brasil é um país laico, apesar da maioria cristã, quer dizer que eu, cristão, tenho o direito de exercer a minha fé em qualquer lugar. Na escola, na Câmara dos Deputados, na minha cidade, aqui na internet, até no Supremo, viu, ministros? A laicidade diz que eu tenho o direito de exercer a minha fé. Mas me alerta que outras religiões diferentes da minha, outras fés diferentes da minha, também têm o direito de exercer a sua fé. Isso é laicidade, isso é um Estado laico. Não é o que a senhora está colocando aqui, não tem nada a ver com as suas pautas. A laicidade é ao contrário, ela fala da fé, não de pauta de costumes, e ela fala do direito de cada um exercer a sua fé. Muito embora, no nosso caso, a questão de sermos contra os costumes nefastos e destrutivos, no nosso ponto de vista, é porque eles são assim, segundo a Bíblia. E aí eles acabam se misturando com a nossa fé. Mas falta conhecimento dessa deputada, professora, né, que nos chama aqui de direita evangélica extremista. A dor, na verdade, é porque os evangélicos, o povo de Deus e a direita que não aceita essa situação que o Brasil vive, hoje está lutando por um Brasil diferente, um país diferente. E claro que a grande maioria, 99% do evangélico, ele é de direita, até porque não dá para ser evangélico de esquerda. Por sinal, quer ver? Não sou só eu que penso nisso, hein? Não sou só eu. Olha o que esse pastor fala. Olha o que esse pastor, vou botar o vídeo dele. O que ele fala em relação à esquerda. Lembre que a esquerda é formada por ideias socialistas, comunistas, né? É isso que forma a chamada esquerda. Olha o que o pastor fala aí. Eu concordo inteiramente com ele.
O marxismo ou comunismo é uma ideologia do Satanás. Então, você perguntar se um cristão pode ser comunista é a mesma coisa que você perguntar se um cristão pode ser satanista. É a mesma coisa que você perguntar. Pode um cristão ser satanista? Não pode não, né? Então, também não pode ser comunista, não. A única hipótese de alguém dizer que é um cristão comunista, só tem 3 hipóteses. É que ele pode dizer. Ser, ele não pode nunca. Mas ele pode dizer quando, 1, ele não sabe o que é cristianismo. 2, ele não sabe o que é comunismo. E 3, ele não sabe o que é nenhum dos dois. Tá vendo? Não sou só eu. Não sou só eu. Pastor, professor da Universidade Federal, advogado, e ele também pensa dessa forma. E eu concordo inteiramente com o que ele falou. Para mim, o comunismo, para mim, ele é completamente do inimigo. Para não ficar usando muito um nome que eu não gosto aqui. Mas é completamente do inimigo. E o socialismo é o comunismo disfarçado. E quando o senhor falar hoje, o progressismo significa comunismo, socialismo. É a mesma coisa. Mudaram o nome porque pegou mal demais. Afinal de contas, esse movimento deles é o maior assassino da história da humanidade. Maior assassino da história da humanidade. Nada se compara ao que o comunismo já fez. Continuando a leitura aqui dessa matéria lá da Câmara dos Deputados, essa professora / deputada, não podemos nos colocar aqui para debater valores que vêm de uma direita evangélica extremista, palavras dela, que inclusive dificulta o combate à violência na escola, porque são discursos homofóbicos que fazem com que nossas estudantes LGBTQIA+, sofram violência não só na escola, como em casa, disse a deputada. Nós praticamos violência, deputada? Engraçado, eu não vi lugar nenhum falando assim, um evangélico atacou alguém porque ele era homossexual, porque era bissexual. Um evangélico matou alguém, um evangélico espancou alguém. Na verdade, nem na Câmara dos Deputados, eu escuto falar, um deputado evangélico atacou a deputada que defende esse LGBTQIA+. E nós somos extremistas. Nós defendemos aquilo que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós ensinaram e principalmente o que o nosso Deus ensinou. Nós pregamos amor, pregamos paz. Nós somos, enquanto evangélicos, o grupo de pessoas que mais alimenta, que mais cuida, que mais protege outras pessoas, na grande maioria das vezes que não tem a nossa fé. E a gente faz isso a nível de mundo. Enquanto a esquerda discute e não faz nada. A esquerda que diz que defende criancinha, a esquerda só defende a eles mesmos. As únicas criancinhas que a esquerda defende são os filhos dos líderes da esquerda. Só. A esquerda defende pautas que são nefastas. A esquerda defende o crime, a esquerda defende o criminoso, a esquerda defende que os filhos se rebelem contra os pais. E lembre uma coisa que eu digo para você, a rebelião é o maior de todos os pecados. Maior de todos os pecados. É o pecado que Satanás cometeu no céu. É o pecado que Adão cometeu no paraíso. E é o que a esquerda prega. Não é? Então, extremistas e nós trazemos problema de violência. Vou contar uma coisa para a senhora deputada. Não quero entrar nesse assunto, mas rapidamente. Eu tenho um amigo que ele tem um trabalho para arrecadar valores para desfazer as cirurgias de transformação de sexo. Porque a sua pauta que a senhora defende, ela paga, ela luta por direitos que o SUS pague e alguns hospitais acabam sendo até pagos para realizar uma cirurgia que transforma, por exemplo, um menino em menina, que coloca silicone, coloca peito e tal. E na hora de tirar, não aceita fazer isso. Aí nós temos um grupo que não força ninguém, mas quando a pessoa procura, tenta levantar dinheiro com doação e tal para fazer isso. Nós temos muitos grupos que defendem meninas que são abusadas, estupradas. Nós fazemos isso a nível mundial. Você já ouviu falar do projeto Meninas dos Olhos de Deus? Extremista, deputada? Por favor, deputada. A senhora precisa ler mais, se inteirar mais, sair da sua bolha e viver um pouquinho mais. Para encerrar a leitura aqui da nossa digníssima deputada, a matéria continua dizendo: outros deputados disseram que a deputada cometeu cristofobia. Lógico que cometeu, né? Claro que cometeu. Quando ela coloca todos os evangélicos no mesmo pacote, ela está cometendo sim cristofobia, sem dúvida nenhuma.
e pediram direito de resposta, gerando um tumulto que precisou ser controlado pelo presidente na reunião. E aqui todas aquelas pessoas que você já conhece de esquerda, aquelas que às vezes vão até em reuniões, em cultos evangélicos, todas essas fizeram o maior barraco. Você pode buscar as matérias na mídia, a intenção aqui não é trazer matéria, mas sim mostrar o porquê que nós, evangélicos, não podemos votar na esquerda. Não existe como o evangélico votar na esquerda. As pautas da esquerda são totalmente contra as pautas do nosso Deus. O que mais que tem aqui? O deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, teve direito de falar em nome dos evangélicos presentes e ensinou, olha só, é o jornal que está falando, hein? É o Pleno News que está dizendo isso. O deputado ensinou a deputada, a professora, que a criação do Estado laico e a divisão entre religião e Estado foram atributos dos protestantes. Hoje, deputada, seja as religiões de matriz africana, todas as outras têm o direito de exercer a sua fé, elas devem isso aos protestantes que buscaram esse direito. Então a senhora vê se para de falar bobagem, deputada, e vai se inteirar do assunto. Então esse tipo de acusação contra a comunidade cristã evangélica será sempre rechaçado pelos que a representam aqui. Aliás, qualquer ataque a grupo religioso deve ser rechaçado nesta comissão, seja que grupo religioso for, para mantermos o bom debate, disse o deputado. Então, minha cara deputada, por gentileza, analise melhor antes de a senhora falar sobre a questão dos evangélicos. Veja bem, pode parecer para você que é mimimi. Não é não, meu irmão. Não tem mimimi nenhum. Aqui ninguém se sente fraco, ninguém se sente desprotegido, não tem mimimi. Nós precisamos tomar posição. A questão não é estar chorando. A questão é estar nos posicionando. Curta, compartilhe, mande o vídeo para o grupo da família, dos amigos, da igreja. Peço que me ajude a levar essa tese ao povo de Deus. Nós teremos eleições esse ano para prefeito e para vereadores. Nós precisamos eleger gente que pense como nós pensamos, que tenha a fé que nós temos para nos representar. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Deus abençoe o seu dia e a sua família.